Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu resolvi fazer essa aula de revisão dos grupos funcionais porque observei que na execução dos exercícios está tendo muita confusão em relação aos grupos funcionais. Então, o foco dessa aula hoje são só os grupos funcionais. E depois, se persistirem as dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá, para podermos solucionar as suas dúvidas. Sabemos que existe uma grande quantidade de substâncias orgânicas e estas substâncias orgânicas estão organizadas ou classificadas em classes que contêm uma semelhança entre seus comportamentos químicos. E esse tipo de substâncias são classes químicas denominadas funções orgânicas. Então, o que são funções orgânicas? As funções orgânicas elas são classes de substâncias orgânicas que possuem propriedades químicas semelhantes. Então, função orgânica são classes de substâncias que contêm propriedades químicas semelhantes, cujas propriedades estão relacionadas ao átomo ou à natureza das ligações. Por exemplo, quando eu falo para vocês uma função orgânica hidrocarboneto, nós sabemos que todos os grupos que tem dentro dos hidrocarbonetos, por exemplo, o grupo dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos. Nesse caso aí, a natureza da função orgânica ela está relacionada ao átomo e ao tipo de ligação. Nós lembrando aqui, por exemplo, os alcanos nós sabemos que só tem ligação simples. Os alcenos contêm ligação dupla. E os alcinos contêm uma ligação tripla. E se falarmos, por exemplo, função orgânica dos álcoois. Então, os álcools é uma função orgânica, né, que pertence a uma classe. Então, nós sabemos que todos os compostos que pertencem à função orgânica dos álcools, eles contêm propriedades químicas semelhantes. Ok? Então, é isso que quer dizer função orgânica. Sabemos que os átomos e os grupos de átomos, ou seja, a interação entre esses átomos, é responsável pelas propriedades químicas e físicas comuns das substâncias e são chamados de grupos funcionais. Então, o que são grupos funcionais? Os grupos funcionais é uma estrutura química que compreende um grupo de átomos ou apenas um átomo que vai caracterizar uma função química. Ou seja, a interação entre esses grupos de átomos é que vão dar a característica da função química. Por exemplo, quando nós falamos do hidrocarboneto, o hidrocarboneto é uma função química, né, ou uma função orgânica que há uma interação entre só carbonos e hidrogênios. Né? Então, qual que é a interação entre esse carbono e esse hidrogênio? E a interação entre os carbono-carbono, quando tem só ligação simples, quando tem ligação dupla, quando tem uma ligação tripla? Então, o grupo funcional, ou seja, o grupo de átomos que caracteriza a função orgânica hidrocarboneto, é o carbono e o hidrogênio. Outro exemplo, na função dos álcoois, função orgânica dos álcoois. Nós sabemos que o grupo funcional dos álcoois é um carbono ligado a uma hidroxila. Né? Quer dizer, um carbono da ramificação, da quantidade de carbono que vai ter lá na fórmula estrutural, né? Pelo menos um carbono vai estar ligado a uma hidroxila. Então, o que vai caracterizar esse grupo funcional do álcool é esse grupo de átomos que é a ligação entre o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então, o carbono ligado a uma hidroxila. Aí a quantidade de carbono que vai ter na cadeia, isso aí para cada tipo de substância dentro desse grupo funcional, eles vão ter características semelhantes, mas cada um vai ter a sua propriedade química e física. Bom, a primeira função orgânica que nós vimos foram os hidrocarbonetos. Então, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, a função orgânica hidrocarboneto contém o grupo funcional de carbono e hidrogênio. Então, o carbono e hidrogênio é o grupo funcional da função orgânica hidrocarboneto. Dentro da função orgânica hidrocarboneto, ela é subdividida em outras funções.
Então, na primeira, temos a função orgânica dos alcanos. O grupo funcional dos alcanos vai ser carbono ligado a hidrogênio, né, porque nós sabemos que se é um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. E o que vai diferenciar o alcano dos outros, das outras funções orgânicas vai ser o tipo de ligação. Então, o tipo de ligação que existe dentro do grupo funcional dos alcanos vai ser só ligação simples entre átomos de carbono. Então, entre átomos de carbono só vai ter ligação simples. Então, exemplo, no exemplo aqui nós temos uma cadeia carbônica que contém 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é ET. O tipo de ligação dos alcanos é só ligação simples. Então, alcano, então, né, do alcano significa só ligação simples. Então, e como é um hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Então, é um eteno. Então, esse eteno é um exemplo de um hidrocarboneto, tá? Que o grupo funcional é carbono e hidrogênio e a ligação é entre os carbonos, vai ser só ligação simples, e da função orgânica do alcano. A sua forma geral ou a forma genérica é CnH2n mais 2. Esse N do C, do carbono, carbono N, ou seja, a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, nesse exemplo aqui dos alcanos, eu tenho 2 átomos de carbono, não é? Então, fica C2H2N. Então, se eu tenho só 2 carbonos, então H vai ser 2 vezes 2, né? 4 mais 2 vai dar 6. Então, a minha fórmula geral ou seja, a forma molecular do meu alcano vai ser C2H6, não é? Então, aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênio, 2 carbono e 6 hidrogênio. Então, C2 de 2 carbono, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6, e 6 hidrogênio, 3, 6. Agora, a função orgânica dos alcenos também é um hidrocarboneto que vai ter só ligações entre carbono e hidrogênio. E o que diferencia a função orgânica do alceno do alcano é o grupo funcional dos alcenos, que é a ligação dupla entre carbonos. Então, entre 2 átomos de carbono, eu vou ter uma ligação dupla. Então, nós temos exemplo aqui de um carbono mais outro carbono, são 2 carbonos, é ET. A ligação entre esses carbonos é dupla, então é um EN, então fica eten, como é um hidrocarboneto terminal, fica um eteno. A sua fórmula geral vai ser CnH2n. Então, Cn só tem 2 hidrogênio, então o N é igual a 2, então tem 2 carbono, desculpa. Então, 2 carbono, então fica C2H2n. Se eu tenho 2 carbono, o N é 2, então 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, eu tenho 2 carbono, está aqui 2 carbono, e 2, 4 hidrogênio, aqui 4 hidrogênio. Então, essa é a fórmula geral. A função orgânica alcino tem o grupo funcional, além do carbono e hidrogênio, vai ter uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Então, exemplo aqui, nós temos um exemplo em que essa estrutura contém 2 átomos de carbono e 2 hidrogênio, né? Ou seja, está formando 4 ligações de cada tipo de carbono que está presente nessa fórmula. Então, esse aqui é um etino. Et de 2, in da ligação tripla e a terminação O de hidrocarboneto. Então, isso aqui é um etino. Sua fórmula geral vai ser C, o N vale 2, então tem 2 carbono aqui, então é C2, H2N, então é 2 vezes 2 dá 4, né? Só que eu vou tirar 2 hidrogênio, menos 2 vai ficar 4, menos 2 sobra 2, eu tenho 2 hidrogênio aqui. E dentro dos hidrocarbonetos também nós temos os aromáticos. Os aromáticos são o ciclo do benzeno. Tá? Então, esse grupo funcional vai ser sempre o benzeno que vai caracterizar a função orgânica dos aromáticos. E a sua função geral, então, ela é variável. As funções orgânicas halogenadas é aquela que vai aparecer o grupo funcional, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Esses halogênios é aquele grupo de
átomos que na tabela periódica está no grupo 17. Então, dentro da função orgânica halogenada, nós temos a função dos aletos de alquila. O que é essa função orgânica aleto de alquila? O que é uma alquila? Alquila é um radical orgânico que possui valência livre num carbono saturado. Ou seja, quando eu tenho um carbono que está saturado, ou seja, que só tem ligação simples, eu retiro um átomo, ele vai ficar com a valência livre. Por exemplo, no metil, por quê? Porque o metil vem do metano, que tem ali, no caso, 4 hidrogênios, eu retiro um hidrogênio, vai ficar só 3, e com isso, então, tem uma valência livre. Por isso que é o metil. Assim, é o etil, o propil, o butil, sucessivamente. Então, o grupo funcional do aleto de alquila vai ser um halogênio, que pode ser o flúor, cloro, o bromo ou iodo. Então, exemplo, nós temos aqui um CH3 ligado a um Cl. Isso aqui é um clorometano. Então, qual que é a fórmula geral ou genérica da função halogenada? Vai ser um radical, esse R que quer dizer radical, que pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, ligado a um halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Agora, vamos falar então da outra função orgânica, que é o aleto de arila. Arila quer dizer o quê? É um radical orgânico que é derivado de um anel aromático, como por exemplo o fenil. O fenil é um radical que vem derivado do benzeno. Então, retira-se um hidrogênio, vai ficar uma valência livre aqui no anel aromático, então por isso é um fenil. Então, o grupo funcional do aleto de arila também é um halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então, nós temos aqui um exemplo de um anel aromático, né, que é um aleto de arila, ligado a um bromo. Então, nós temos aqui um bromobenzeno. A fórmula geral vai ser AR, que quer dizer anel aromático, ligado a um halogênio. Quem é o halogênio? Pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. As funções orgânicas oxigenadas são aquelas estruturas em que vai aparecer o oxigênio. Então, dentro das funções oxigenadas, temos algumas funções orgânicas, como, por exemplo, o álcool, a função orgânica álcool. Qual que é o grupo funcional do álcool? É uma hidroxila ligada a um carbono. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos um CH3 ligado a um hidroxila. Então, hidroxila ligado a um carbono de ligação simples, ligação saturada. Sua forma genérica vai ser o radical. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica, em que esse carbono que está ligado à hidroxila é um carbono saturado. Okay? Então, esse radical aqui pode ter um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, 4, assim sucessivamente. A função orgânica é enol. O enol é quando eu tenho o grupo funcional, que é a hidroxila, ligada a um carbono que faz uma dupla ligação. Se a minha hidroxila está ligada a um carbono que faz uma dupla ligação, é o grupo funcional da função orgânica enol. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono com uma dupla ligação, e nesse carbono eu tenho uma hidroxila ligada. Então, isso aqui é um enol. Sua forma geral, então, vai ser 2, ou seja, uma ligação dupla entre carbonos, e num desses 2 carbonos vai estar ligado uma hidroxila. O grupo funcional dos fenóis. O fenol, então, é quando eu tenho um anel aromático e nele vai aparecer uma hidroxila. Então, é a hidroxila ligada a um anel aromático, é um fenol. Exemplo, eu tenho aqui um benzeno, que é um anel aromático, e nele está ligado uma hidroxila. Então, isso aqui é o fenol. Como que é a sua forma geral? Então, é um AR, esse AR vem de anel aromático ligado a uma hidroxila. O éter. O éter, a sua função orgânica éter, é quando o seu grupo funcional vai ser um hidroxigênio que vai aparecer entre 2 átomos de carbono. Então, ele vai aparecer no meio de 2 átomos de carbono. Então, um exemplo aqui, nós temos aqui o metóximetano. Ou seja, eu tenho um oxigênio que está entre os 2 átomos de carbono. Então, eu tenho um átomo de carbono aqui e outro aqui. Então, sua forma geral,
é o oxigênio entre dois radicais, né, de carbono. Então eu tenho aqui, por exemplo, um CH2CH3, aqui um CH2CH3. Ou seja, pode ter 3, 4, 5 átomos de carbono daqui, 1 daqui, ou 2 daqui, ou 3, sucessivamente. Agora o grupo funcional dos aldeídos. Da função orgânica aldeído. A função orgânica aldeído, o seu grupo funcional é uma carbonila, e nessa carbonila vai estar ligado um hidrogênio. Esse grupo funcional dos aldeídos sempre vai aparecer na extremidade da cadeia carbônica. Exemplo, nós temos aqui uma cadeia carbônica com 2 átomos de carbono, e na extremidade eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio. Então, esse aqui é o grupo funcional dos aldeídos. Então, a sua fórmula geral vai ser um radical, né, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, ligada a uma carbonila, e essa carbonila está ligada a um hidrogênio. O grupo, ou seja, a função orgânica cetona, o seu grupo funcional vai ser uma carbonila entre 2 átomos de carbono. Então, é uma carbonila secundária. Exemplo, nós temos aqui a carbonila, que está entre 2 átomos de carbono. Então, sua fórmula geral vai ser um R, ou seja, eu tenho um radical daqui, que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 e sucessivamente átomos de carbono. E do outro lado, eu tenho outro radical, com X quantidade de carbono. Então, é uma carbonila entre 2 átomos de carbono. A função orgânica dos ácidos carboxílicos, ele vai apresentar o grupo funcional em que eu tenho uma carbonila ligado a um hidroxila. Esse grupo funcional dos ácidos carboxílicos também aparece na extremidade da cadeia carbônica. Então, vejamos só uma diferença entre o grupo funcional dos ácidos carboxílicos com o aldeído. O aldeído, seu grupo funcional é uma carbonila ligada a um hidrogênio, na extremidade da cadeia carbônica. O grupo funcional do ácido carboxílico é uma carbonila ligada a uma hidroxila, também na extremidade da cadeia. Então, a diferença entre esses grupos funcionais é que do ácido carboxílico eu acrescentei um oxigênio, ou ficou uma hidroxila no lugar de só um hidrogênio do aldeído. Okay? Então, essa é a diferença entre os dois grupos funcionais. Então, um exemplo de ácido carboxílico, eu tenho aqui 2 átomos de carbono, e na extremidade eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, esse aqui é o grupo funcional do ácido carboxílico. Então, a sua representação genérica, a sua forma genérica, é um radical, que tem X quantidade de carbono aqui, ligado na sua extremidade, uma carbonila ligada a uma hidroxila. E o último grupo das funções oxigenadas é a função orgânica éster. A função orgânica éster, ela é derivada do ácido carboxílico. Então, é aquela reação em que eu reajo um álcool com ácido carboxílico. Então, a reação entre um ácido carboxílico e um álcool forma-se um éster. Ou seja, na reação final vai aparecer um éster mais uma molécula de água. Então, a função orgânica do éster vai ser uma carbonila ligado a um oxigênio que vai estar ligado a uma cadeia carbônica. Ou seja, esse oxigênio aqui, ele vai estar ligado a uma carbonila e a um carbono da outra cadeia. Então, vejamos o exemplo aqui. Olha, eu tenho a carbonila ligado a um oxigênio, e esse oxigênio está ligado a uma ramificação, uma cadeia carbônica, que no caso aqui contém 2 átomos de carbono. Certo? Então, o grupo funcional é a carbonila com o oxigênio com a valência livre para ligar a uma outra cadeia. Então, estamos aqui. A fórmula genérica do éster é uma carbonila ligada a um oxigênio, e esse oxigênio vai estar ligado a um radical, né? Ou seja, um radical de uma cadeia carbônica. As funções orgânicas nitrogenadas, então, são aquelas formas estruturais em que irá aparecer na sua estrutura um átomo de nitrogênio. Então, dentro dessas funções nitrogenadas, nós temos a função orgânica da amina primária. Nós sabemos que as aminas são derivadas da amônia. A amônia é um N nitrogênio ligado a 3 hidrogênio. Então, a substituição
do hidrogênio, forma-se então uma amina. Então a amina primária é a substituição de um hidrogênio por um radical. Então o grupo funcional da amina primária é o NH2 ligado a um radical. Exemplo, um CH3 ligado a um NH2. Tá? Então substituiu apenas um hidrogênio aqui por um radical. Sua forma genérica é o radical ligado ao NH2. A amina secundária vai ser quando o meu nitrogênio vai estar entre dois átomos de carbono. Então, exemplo, nitrogênio entre dois átomos de carbono. Ou seja, pela forma genérica, é o nitrogênio entre dois radicais, que podem ser iguais ou diferentes. Na amina terciária, é quando eu substituo os 3 hidrogênios por 3 radicais. Então, é o nitrogênio terciário, ou seja, o nitrogênio que está entre 3 átomos de carbono. Então, um exemplo, é o nitrogênio entre 3 radicais metil. Aqui é uma amina terciária. Então, a sua fórmula genérica é o nitrogênio entre 3 radicais, que podem ser iguais entre si ou diferentes. A função orgânica da amida, o seu grupo funcional vai ser uma carbonila ligado a um NH2. Exemplo, nós temos aqui, por exemplo, um radical, né, que é um CH3, ligado a uma carbonila, e essa carbonila está ligada a um NH2. A amida é um derivado do ácido carboxílico. No ácido carboxílico, então, eu teria uma carbonila ligada a um hidroxila. Então, há uma substituição, né, do hidroxila pelo NH2. Então, quando surgir uma carbonila ligada a um NH2, é uma amida. A sua forma geral vai ser um carbono ligado a um radical, ou seja, uma carbonila ligada a um radical, e nessa carbonila também vai estar ligada a um NH2. A outra função orgânica é a nitrila ou cianeto, que é altamente tóxico. O seu grupo funcional vai ser um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Geralmente vai estar no final da cadeia carbônica também. Então, nós temos aqui um CH3 ligado a um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Sua forma geral vai ser um radical CN. A outra função orgânica é a isonitrila, ou isocianeto, ou a carbilamina. O grupo funcional dessa isonitrila vai ser o nitrogênio, que vai estar... Aqui eu vou ter um radical, e esse nitrogênio vai estar fazendo uma tripla ligação com um carbono. Ok? Então, meu exemplo vai ser um CH3 ligado a um nitrogênio fazendo tripla ligação com o carbono. Sua forma genérica, radical ligado ao nitrogênio com um carbono. Qual que é a diferença da isonitrila com a nitrila? Na nitrila, o carbono faz uma ligação com o nitrogênio. Esse nitrogênio está ligando em apenas um átomo de carbono. Isonitrila, iso, que vem de meio, da metade. Então, quer dizer que o nitrogênio, que é isonitrila, quer dizer que o nitrogênio vai estar entre dois átomos de carbono. Ó. Nitrogênio, carbono, carbono. E a função orgânica dos nitrocompostos. O seu grupo funcional vai ser um nitrogênio que vai estar ligado com uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o oxigênio. Então, exemplo, um CH3 ligado a um NO2. Sua fórmula geral ou genérica vai ser um radical e sempre no final vai ter um NO2. Espero que essa aula deu para vocês verem a diferença dos grupos funcionais das funções orgânicas. Qualquer dúvida, se persistirem, podem entrar em contato e me mandar mensagem pelo WhatsApp para a gente poder sanar as suas dúvidas. Obrigado por ter ficado até aqui.